Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um devocional debaixo do tema Não se distraia. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 até o 7. Está escrito assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Amados, essa carta aqui é a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta dele para Timóteo. E nessa carta, Paulo estava preso e Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso. E era um momento terrível em que Paulo foi preso, segundo o reinado de Nero em Roma, e a igreja estava sofrendo uma forte perseguição, a igreja estava sendo pressionada, os cristãos estavam sendo pressionados a abandonarem a fé. E Timóteo estava vendo, de repente, a igreja, as pessoas fugindo, indo embora, aceitando o que o mundo estava propondo, para quê? Para que eles não fossem perseguidos. E aí Paulo escreve para Timóteo e Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme, fiel no Senhor. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Paulo vai dizer para ele: Ei, Timóteo, você não recebeu um espírito de medo, mas você recebeu um espírito de poder, você não recebeu um espírito de covardia. Não tenha medo, não seja covarde, pelo contrário, fique firme naquilo que você recebeu, naquilo que você aprendeu. Se você ler ali no versículo 13 do capítulo 1, vai dizer: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo dessa doutrina que você ouviu de mim. Ou seja, não se deixe envolver por tudo que está acontecendo ao seu redor. Permaneça firme no Senhor. E aí vem o capítulo 2 e o apóstolo Paulo escreve esses versículos que nós acabamos de ler. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, a força que nós precisamos para vencer todas as circunstâncias encontra-se na graça de Cristo Jesus. Amados, por isso que eu falo com os irmãos, a graça não é simplesmente um favor imerecido, um presente. A graça é o próprio poder de Cristo Jesus nos capacitando, nos fortalecendo, nos enchendo de vida, para que a gente possa, de fato, viver a vida que Ele conquistou para nós, a vida que Ele nos deu, a vida da regeneração que está unida à vida de Deus. Então nós devemos o que? Nos fortificar nessa graça, esse entendimento de que nós recebemos tudo em Cristo, temos uma nova vida, recebemos em Cristo e por meio dele poder, capacitação, favor, perdão, misericórdia, unção, tudo nós recebemos em Cristo Jesus. Por isso precisamos nos fortalecer nessa graça. Precisamos meditar nessas verdades para quê? Para que nós sejamos fortalecidos nisso. Em Cristo somos justificados, em Cristo somos aceitáveis a Deus, em Cristo somos capacitados para viver tudo o que precisarmos viver. Em Cristo nós podemos passar pelo que for, nele nós somos mais do que vencedores, ele nos fortalece em todas as coisas.
precisamos nos fortificar nessas verdades, na graça que há em Cristo Jesus. E daí o apóstolo Paulo continua: e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ou seja, todas as verdades do evangelho, dessa doutrina que eu ensinei a você na presença de muitas testemunhas, confie essa mensagem, essa verdade a homens que sejam fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Ou seja, não adianta você ensinar para pessoas que vão distorcer a verdade, que querem manipular a palavra de Deus ao seu bel prazer. Não, ensine essas verdades a homens que sejam fiéis, fidedignos, que vão falar exatamente o que a palavra diz, exatamente o que o evangelho ensina, não vão torcer a mensagem, não vão se deixar levar pelo engano, pela mentira. E daí o apóstolo Paulo continua: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E aí ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Por quê? Porque ele deseja agradar aquele que o alistou. Amados, nós, assim como Timóteo, também somos soldados de Cristo Jesus. E nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Amados, nós temos vivido um tempo que é o final dos tempos. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos o inimigo com muitas e muitas tentativas para o quê? Para nos distrair, para nos fazer envolver com todas as coisas da vida cotidiana e nos afastarmos da fidelidade, da verdade, da palavra de Deus. Amados, se nós olharmos, nós podemos perceber, são muitos estímulos, são muitas técnicas para mexer com as nossas emoções, com os 5 sentidos. Nós olhamos ao redor, são muitas distrações. Quantas vezes você pega o celular para ver uma mensagem que você recebeu, para ler algo importante, e quando você vê, você já passou ali 20 minutos, 30 minutos olhando 1 milhão de coisas que não tem nada a ver, você nem pegou o celular para ver aquilo. Você pegou o celular, sei lá, para ver uma mensagem que você recebeu no WhatsApp, leu a mensagem, respondeu e depois foi fazer outras coisas no celular que você nem queria fazer. Mas aquilo ali ficou te distraindo, de repente você tá vendo um videozinho, de repente você tá lendo uma matéria, de repente você tá vendo o Facebook, não sei o que, sendo que você nem queria fazer aquilo, você estava fazendo outra coisa. Amados, são muitas e muitas distrações e nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar vigilantes. Amados, não tem mais tempo para brincadeira. Como cristãos, sabe, nós não podemos mais. Deixa, vai demorar, Jesus não vai voltar agora não. Deixa para depois, mais tarde, quando eu ganhar todo o dinheiro que eu tô pensando em ganhar, quando eu conquistar aquilo que eu tô imaginando conquistar, daí eu começo a pensar nas coisas espirituais. Por enquanto, eu sou jovem. Ou então, eu ouvi falar há tanto tempo, eu já tenho 60 anos, vivem falando que Jesus vai voltar, não voltou até agora. Não, deixa, vamos continuar vivendo do jeito que estamos, que tá legal. Amados, nós precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo. É um momento de batalha. A Bíblia nos ensina que antes da vinda de Cristo, a fé se esfriaria. Jesus faz uma pergunta: será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Ou seja, a fé das pessoas se esfriaria. A Bíblia fala que o amor das pessoas se esfriaria. A Bíblia nos ensina que antes da vinda de Cristo Jesus não vai acontecer um avivamento, como muitos estão falando. Vai acontecer a apostasia. Mas eu não quero ser pessimista, só estou sendo bíblica. Se você ler Mateus capítulo 24, se você ler a segunda carta de Tessalonicenses, você vai entender o que eu estou falando aqui. Depois você lê com atenção esses textos e medita neles. A Bíblia não nos diz que vai ter um grande avivamento, um derramar, porque as pessoas pegam aquele texto de Joel,
aquele texto de Joel que fala do derramar do Espírito e colocam como se fosse antes da vinda de Cristo. Amados, aquele texto de Joel foi citado por Pedro quando aconteceu o Pentecostes. Isso você pode ler em Atos dos Apóstolos. Pedro citou aquele texto de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a terra ali, quando aconteceu o Pentecostes. Quando aconteceu o Pentecostes, a Bíblia diz que iniciou-se uma era chamada de fim dos tempos. Sim, o fim dos tempos se iniciou lá no Pentecostes. A era da igreja é o fim dos tempos. E o fim dos tempos tem os dias finais do fim dos tempos. Então, desde o Pentecostes, nós estamos vivendo o final dos tempos, a última era antes da volta de Cristo Jesus. Então, nós precisamos olhar e ler e manusear as Escrituras, amados, com discernimento. E a Bíblia nos ensina que nos dias que antecedem a volta de Jesus, o que vai acontecer não é um grande avivamento, mas é uma apostasia geral da sociedade, ou seja, a sociedade se afastando de tudo aquilo que envolve Deus, dos princípios de Deus, das verdades de Deus. Eu já citei isso em outro áudio, eu acho que essa semana mesmo, falando que a sociedade tem se afastado, já não tem sido mais devagar, agora tem sido de uma forma extremamente em sequência, né? Nós temos visto assim de uma forma muito rápida a sociedade se afastando cada vez mais dos princípios da palavra de Deus. A sociedade que nós tínhamos há 100 anos atrás era muito diferente. A que nós tínhamos há 50 anos atrás era muito diferente da sociedade que nós temos hoje, que está cada vez mais e cada vez mais rápido, numa velocidade cada vez mais rápida, se afastando dos princípios de Deus. E agora nós temos visto, não só agora, mas há alguns anos já, nós temos visto essa apostasia entrando na igreja. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs, que estão dentro da igreja, mas estão apostatando da fé. Por quê? Porque a apostasia da fé não é as pessoas se tornarem ateus, como muitos pensam. Eles vão abandonar Deus. Não! É abandonar os princípios de Deus, a verdade de Deus. Quantas pessoas no mundo dizem que acreditam em Deus, mas não acreditam que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida? Ou seja, eles já estão bem longe do que a verdade diz, do princípio, do fundamento de Deus. Eu acredito em Deus. Não, mas Jesus não é o único caminho. Então, não sei qual Deus que eles acreditam. E agora, ensinamentos que são completamente contrários à palavra de Deus, entraram na igreja e estão sendo aceitos como algo muito normal, como algo que é assim mesmo. A cultura mudou, a sociedade mudou. A gente precisa reavaliar a nossa fé. Não, amados, o que nós precisamos é permanecer firmes na palavra de Deus. O que nós precisamos é não nos distrairmos com esse mundo aqui. O que nós precisamos é não dar atenção para o engano e para a mentira que tem se alastrado e que tem se infiltrado na igreja. E muitos estão caindo nessas ciladas. Por quê? Porque não estão posicionados como um bom soldado de Cristo. Um bom soldado de Cristo não se deixa envolver, não se deixa distrair pelos negócios da vida civil. O que significa isso? Significa que nós vamos conduzir a nossa vida tendo Cristo como Senhor, como líder, como aperfeiçoador. Nós vamos seguir a nossa vida tendo a palavra como o fundamento da nossa fé. A palavra precisa ser o fundamento da nossa vida. A verdade precisa ser o fundamento no qual nós pisamos. Para nós pisarmos em terra firme, precisamos ter um bom fundamento. Para nós vivermos numa casa firme, que não vai ser abalada, como Jesus deu aquele exemplo da casa construída na areia e a casa construída na rocha, nós precisamos de um bom fundamento para a casa não cair no vendaval. Amados, nós estamos no meio de uma tempestade, no meio do pior dos tempos. Por quê? Porque o inimigo sabe que seus dias estão contados.
E o que que o inimigo quer? Levar o maior número de pessoas com ele. E o que que Deus deseja? Salvar todos os homens. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E a nossa salvação encontra-se em Cristo. E a Bíblia nos ensina que nós devemos permanecer em Cristo. Aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei neles. Amados, o evangelho, a vida com Cristo é uma vida de perseverança, uma vida de permanecer. A apostasia é exatamente o quê? A separação, o divórcio da verdade. É alguém que não permanece. Pode falar que é cristão, pode estar dentro de uma igreja, mas se ele não permanecer nas verdades, se ele não permanecer em Cristo, ele só está ali professando uma fé, mas na verdade já apostatou dessa fé. Amados, era isso que estava acontecendo nessa época aqui. Muitos estavam abandonando a fé porque não estavam suportando a pressão. E muitos hoje não estão suportando a pressão porque não estão entendendo que tipo de guerra que nós estamos vivendo. Amados, nós aqui no Ocidente, aqui no Brasil especificamente, nós não enfrentamos uma guerra de alguém vir com um fuzil na nossa cabeça e dizer assim, ó, você precisa abandonar a tua fé em Cristo ou então você vai morrer. Não, não é esse tipo de guerra que nós enfrentamos. O tipo de guerra que nós enfrentamos são de ideologias, de pensamentos, de viés. Amados, nós precisamos nos posicionar na verdade. Ah, mas agora todas as igrejas estão pensando assim. Pois se todas as igrejas estão pensando assim e elas decidiram que vão apostatar do que a verdade diz, eu vou continuar com a verdade. Ah, mas as igrejas agora estão inclusivas, elas podem aceitar tudo. Pode aceitar tudo, por quê? Porque a sociedade é assim, a humanidade é assim, a humanidade evoluiu. Não, amados, é mentira, é engano de Satanás. Nós precisamos do quê? De perseverar na verdade de Deus, de perseverar na palavra de Deus, de continuar tendo a Bíblia como nosso fundamento. Não podemos mudar, manipular a Bíblia para que ela satisfaça os desejos da carne. Pelo contrário, nós é que precisamos nos sujeitar à palavra de Deus para sermos transformados pelo Espírito Santo. Amados, que eu e você nós possamos entender essa vida em que nós deixamos de nos distrair. Sabe, amados, o inimigo vem e ele tenta de todas as formas, de todas as maneiras. Quando nós estamos firmes no Senhor, você acha que o inimigo vai deixar de tentar lançar setas na tua mente, lançar setas na tua vida, porque você se estabeleceu? É daí que ele vai uma enxurrada de dardos inflamados. E aí o que a Bíblia diz? Que nós precisamos estar com o escudo da fé levantado. Por quê? Porque é o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Que nós precisamos estar usando o capacete da salvação. Por quê? Porque a nossa mente precisa estar blindada com o capacete da salvação. Amados, isso é vida prática. Veio aquele pensamento, aquela ideia que você para e você analisa. Esse pensamento não é meu. Essa ideia não é minha. Isso aí é de Satanás. Sai daqui, Satanás. Repreende na hora, amados. Sabe, nós precisamos parar de andar distraídos. Nós estamos muito distraídos na nossa caminhada cristã, aceitando as coisas de uma forma assim, muito passiva. Ah, tá bom, é assim mesmo. Não, amados, não é assim mesmo. Não podemos aceitar as coisas, precisamos nos levantar. Sabe, às vezes vem assim, isso é uma experiência própria, tá? Mas às vezes vem assim um cansaço que eu não sei da onde, aí eu fico cansada e eu penso, deve ser normal, né? As coisas do dia a dia, o trabalho, enfim, tudo que a gente faz deve ser normal. Aí eu paro, eu penso, não, isso não tá normal. Isso não é normal. Eu tenho uma boa alimentação, faço suplementação com vitaminas. Não, isso não é normal. O que está acontecendo é o inimigo tentando me tirar do foco, tentando me deixar apática, me deixar passiva diante das circunstâncias. Aí me levanto em oração, clamo ao Senhor, falo, sai daqui, Satanás, você não vai me deixar prostrada, eu vou avançar, eu vou prosseguir. Amados, de repente vem um ânimo, um fôlego novo. Ou seja, são setas e muitas vezes nós estamos o quê? Distraídos.
Ah, é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. Ah, veio uma tristeza, mas é desse jeito mesmo. Ah, veio um pensamento negativo aqui falando que tudo que eu tô fazendo, isso daí não dá em nada, não tem futuro nenhum, não dá fruto nenhum. Mentira! Sabe, mas nós precisamos nos posicionar. Quantas pessoas aceitando as mentiras, as setas malignas porque estão distraídos? Quantas vezes nós aceitamos essas setas por quê? Porque estamos distraídos. Amados, que eu e você, nós tomemos um posicionamento a partir de hoje, como bons soldados de Cristo Jesus. Não vamos nos deixar envolver, distrair pelas coisas do cotidiano. Vamos estar todos os dias vestidos com a armadura de Deus, como está escrito lá em Efésios, prontos para passar e enfrentar o que for e sair do outro lado inabaláveis, fortalecidos pela graça de Deus. Amados, que eu e você nós entendamos isso e possamos viver assim, nos posicionar assim. Não é tempo de brincadeira, amados. É tempo de nos posicionarmos, de ler a Bíblia todos os dias, de meditar nas Escrituras todos os dias. Medite nas Escrituras todos os dias. Leia nem que seja alguns versículos, mas leia todos os dias. Reflita sobre o que você leu, pense sobre o que você está lendo. Ouça pregações, leia bons livros, pare de deixar todos esses estímulos das telas, celular e programas e eventos, isso e aquilo, distrair você. Sabe, amados, às vezes eu me pego assim, eu vejo ali que eu tô no celular, aí eu vou responder alguém, eu respondo, quando eu vejo, eu tô vendo um vídeo ali que não tem nada a ver, não é um vídeo ilícito, não. Tô assistindo uma notícia, tô vendo, aí quando vejo, passou 10, 15 minutos, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui e não tô fazendo o que eu deveria estar fazendo? Porque a gente vai se distraindo, daí às vezes diz que não tem tempo para fazer alguma coisa. Eu não tenho tempo. Não é que a gente não tem tempo, é porque a gente tem cedido a essas muitas distrações, amados. Sabe, a minha oração é que o Senhor nos ajude a administrar corretamente a nossa vida nesse tempo tão frenético, tão louco, nessa sociedade maluca que nós estamos vivendo, nesse tempo que não é um tempo em que muitos estão esperando o grande avivamento. Amados, a Bíblia diz que antes da volta de Cristo o que vai vir é a apostasia. Depois você lê segunda carta aos Tessalonicenses e medita nela. O que a Bíblia fala é que vem a apostasia. Nessa segunda carta a Timóteo mesmo, se você ler aqui no capítulo 3, vai falar que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos trabalhosos de se viver. Por quê? Porque os homens que têm aparência de piedade, ou seja, os homens que estão na igreja, são os que estão na igreja, eles serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem domínio próprio. Ou seja, se dentro da igreja estará assim, imagine fora. Amados, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil e nós precisamos nos posicionar. Chega de nos distrairmos. Nós precisamos ser diligentes, precisamos ser responsáveis na nossa caminhada cristã, vigilantes na nossa caminhada cristã, com tudo que ouvimos, com tudo que pensamos, com tudo que permitimos entrar no nosso coração. Por quê? Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. O que você tem permitido entrar no teu coração, na tua alma, nos teus pensamentos, nas tuas emoções? Que eu e você, nós sejamos os bons soldados de Cristo Jesus e possamos viver de fato para a glória de Deus, entendendo o tempo, discernindo o momento que nós estamos vivendo, que é um tempo de batalha pela nossa mente. Tudo começa na nossa mente, amados. Tudo começa aqui nos nossos pensamentos. A batalha que nós estamos travando nesse período, nesse tempo do mundo, é na nossa mente. O diabo tenta a todo momento nos distrair de todas as formas. E nós precisamos o quê? Nos manter focados, nos manter
com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Chega de aparência, chega de uma vida de aparência, de uma vida apenas de um farisaísmo, uma religiosidade. Chega disso. Precisamos nos posicionar firmemente na palavra de Deus, na verdade de Deus e viver essa verdade. E viver tudo que nós estamos ouvindo. Como está escrito em Tiago, não adianta nada nós ouvirmos e não sermos praticantes. Nós precisamos praticar, colocar em prática a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece através da graça que há em Cristo Jesus. Que eu e você possamos viver assim, tomar esse posicionamento e nos fortalecermos todos os dias em Cristo Jesus. Por quê? Porque é Ele que nos capacita para enfrentarmos tudo que nós precisamos enfrentar e sairmos do outro lado inabaláveis, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, pela tua exortação. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Eu oro para que nós possamos de fato viver como bons soldados de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda, nos capacita, ilumina os olhos do nosso coração, nos fortalece. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão meio distraídos, que não têm orado, que não têm lido a palavra, que estão meio displicentes. Pai, dá um ânimo novo, um vigor novo, fortalece eles, ilumina os olhos dos seus corações para que eles possam ver como o Senhor vê. Pai, que em tudo nós possamos ter o entendimento da batalha que está travada, Senhor, no reino do Espírito. Pai, que nós possamos compreender que em tudo o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, mas nós precisamos nos sujeitar à verdade, precisamos nos sujeitar à tua palavra, precisamos nos sujeitar às suas instruções, não podemos nos deixar ludibriar, enganar por todos esses estímulos que têm vindo de distrações contra nós, tentando nos conduzir para caminhos equivocados, caminhos errados, caminhos tenebrosos. Nós não queremos, Pai, nós queremos o caminho da luz. Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor traga luz à nossa mente, ao nosso coração, que nós possamos olhar mesmo para o caminho que nós temos trilhado através da luz que vem do Senhor. Pai, nos ajuda. Nós queremos permanecer sempre firmes no Senhor. Queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Nós queremos perseverar. Nós queremos andar em fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós queremos andar mesmo na contramão desse mundo. Senhor, nos ajuda a perseverar na verdade, a não nos deixar enganar por causa do engano que tem se multiplicado no mundo, Senhor. Essas ideias, essas argumentações que vão contra a tua verdade e que tem se infiltrado no meio da igreja, nos ajuda a discernir essas coisas, nos ajuda a não cedermos aquilo que o Senhor não cede. Nós queremos apenas a tua verdade, queremos estar fundamentados na tua verdade. Nós não queremos abrir concessões, Pai. Nós queremos permanecer firmes, fiéis no Senhor, na sã doutrina do Evangelho da graça de Deus. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda com os nossos pensamentos. Nos ajuda a renovar os nossos pensamentos pela tua palavra. Nos fortalece. Nos ajuda a levar uma vida de comunhão diária contigo, Senhor. Nós dependemos de ti, nós precisamos da tua capacitação, da tua força. Espírito Santo de Deus, nós entregamos mesmo toda a nossa vida, todo o nosso coração, toda a nossa mente ao Senhor. E declaramos que nós pertencemos ao Senhor e que em nome de Jesus nós vamos viver todos os dias da nossa vida para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.